Vamos lá, vou contar a história rapidinho aqui para você, compartilhar essa história desse atendimento desse dente 36, tá? Um atendimento de urgência que eu fiz e que quase virou um flare-up ali na minha mão. Vou explicar, senta aí que tem mais detalhes dessa história que realmente podem te ajudar a você não passar também ou tomar alguns cuidados a mais nesse tipo de situação. Essa paciente, ela chegou com um relato de dor quente, frio, ela não podia nem tocar com a língua nesse dente aqui 36. Ela havia passado, dá pra ver aqui, né, que tinha sido realizado um atendimento de urgência, pelo menos o acesso à câmara pulpar, certo? E que a dentista falou para ela que colocou um curativo, que já tinha dado o canal para ela buscar atendimento depois para poder dar continuidade. Enfim, mas havia sido feito esse curativo 2 dias antes e a paciente ainda estava com bastante dor, tá? Uma dor bastante intensa e chegou para eu poder ajudar de alguma forma. Realmente ela chegou assim, quando a pessoa, eu falo, ela tem estampado na cara, né? O quanto que ela tá sentindo aquela dor. E fiz a radiografia, eu tinha uma janela de tempo bastante curta, foi um dia muito corrido. Falei, bom, vamos fazer o possível aqui. Eu expliquei para ela que eu não finalizaria o tratamento em função do tempo realmente curto que eu tinha, mas que eu faria, né? Meu planejamento aqui seria já de fazer pelo menos o preparo desses canais, né? Para conseguir fazer uma pulpectomia de forma eficaz, uma pulpectomia total e aí sim conseguir colocar uma medicação intracanal aí e agendar essa paciente para retorno. Qual que foi o detalhe, né? Conseguir fazer tudo dentro do planejado, isso, claro, fazendo um excelente protocolo de anestesia, porque um caso como esse aí, né, para anestesiar um molar como esse aí, realmente é um desafio. Tá aqui, tá? Anestesia, mesmo aí nesse tempo curto, eu ainda fiz uma interproximal aqui desse lado, né, para sempre auxiliar aí nas referências que a gente tem para abertura, então já é um hábito bastante marcado. Expliquei para ela que no atendimento de término a gente faria uma interproximal do outro lado, ok? Em caráter preventivo, enfim. E aí, o que acontece? Essa paciente foi tudo como eu havia planejado, tá? Não teve nada assim de falar, nossa, saiu algo do planejado. Foi tudo como planejado, medicação intracanal, vedado com resina entre uma sessão e outra. E essa paciente apresentou uma dor pós-operatória bastante incômoda, tá? E aí, eu fiquei pensando, falei, caramba, não, da onde que essa dor... É lógico que já existia 2 pontos importantes, ó, que eu avaliei nessa hora. E expliquei para a paciente, né? Ela estava vindo, um ponto é exatamente esse. Ela estava vindo de um quadro de dor bastante aguda, ela já estava com uma sensibilidade bastante grande, inclusive ao toque, não podia tocar com a língua nesse dente. Então, quando existe essa dor pré-operatória já bastante intensa, existe a chance de um pós-operatório também mais intenso, tá? Também mais intenso. Então, isso já havia sido explicado. Além disso, outra coisa que só me ocorreu depois, que foi isso, aliás, só me ocorreu a hora que eu peguei na sessão que eu havia planejado, né, e que eu finalizei esse tratamento endodôntico dessa paciente, aí que novamente eu senti o quê? Aquele cheiro do formocresol. Falei, caramba, deve ter sido formocresol, né? E é uma possibilidade, é uma hipótese, é claro que a gente não tem como bater o martelo, existe a questão, sem sombra de dúvidas, que inicialmente já existia um quadro bastante agudo presente, tanto de origem pulpar quanto periapical. No entanto, quando a gente pensa, daí eu lembrei do que? Do cheiro do formocresol, né? Do quanto não é só a questão da escolha da medicação intracanal, mas também, às vezes, o quanto daquela medicação intracanal foi utilizada, né? E o quanto que durante o preparo, por mais que eu utilize todos os princípios de preparo coroápice segmentado, faço primeiro, né, uma descontaminação de corpo de canal, para depois chegar em terço apical e aí finalizar meu preparo e tudo isso com muita irrigação abundante, aquela troca de instrumento com soro fisiológico, mas mesmo assim existe uma porcentagem, né, de debris que vai ser extruída. E no caso dessa paciente que estava com a câmara aqui com algodão todo embebido ali, possivelmente já, né, numa quantidade, mesmo num volume de que esse algodão foi embebido com formocresol, né, pela toxicidade altíssima que a gente tem ali dessa substância, o quanto de debris extravasados que a gente teve aqui, que haviam, né, que tinham ali de alguma forma algum resíduo, né, de formocresol e que isso com certeza sendo extruído
para uma região periapical, né, extremamente ali hiperemiada, né, hiperestimulada, com processo inflamatório agudo, o quanto que isso daí passou em vias de causar assim, um flare-up, aquela coisa que não se controla, mesmo com uma medicação analgésica, nem um anti-inflamatório, que foi na verdade o que eu associei, né, associei para ela um corticoide, normalmente esse corticoide é só dose única, né, dexametasona dose única pós-operatório, e dipirona ou Tilenol para dor associado. E eu sempre recomendo que o paciente mantenha o quê? O analgésico. Só que no caso dela, eu fiz a continuidade, né, do corticoide da dexametasona por mais 2 dias, tá? E aí manteve sob controle, mas ela teve realmente que manter 3 dias esse protocolo de medicação, até que ela retornou, né, na semana seguinte, já na verdade 6 dias depois, ok? Já assintomática, já havia passado todo aquele quadro, e aí sim, né, foi finalizado, foi refeito não, né, mas a gente amplia um pouco mais a questão aqui do preparo e obturado. Para obturação aqui nesse caso, foi utilizado o cimento biocerâmico, certo? Já em função aí também de pensar nesse quadro da paciente que ela teve, né, uma resposta mais intensa, a gente tem que considerar também a questão de sensibilidade do indivíduo, tá? E aí num quadro como esse, né, optar por um cimento biocerâmico aí é uma excelente alternativa, certo? E no pós, né, avisada a paciente, explicado, mas o pós-operatório dessa radiografia aqui, né, foi bem tranquilo, aí ela não teve nada, foi só um comprimido de dipirona no primeiro dia e depois, e claro, né, um comprimido de dexametasona já como protocolo imediato pós-operatório, que eu já dou para o paciente no consultório, e nada além disso, certo? Mas o que me levantou aí a sacada da possibilidade do formocresol foi que nessa segunda sessão, onde eu já havia feito todo o preparo, né, dos canais na sessão anterior, a hora que eu removi, né, a medicação intracanal e tinha sido clorexidina, 2% gel, ainda veio, né, mesmo com máscara e tudo, ainda veio aquele odor característico do formocresol, e aí que me deu esse estalo todo, tá? Eu tô aqui dividindo com você, compartilhando com você exatamente para você também ficar atento, porque muitas vezes o paciente passa, né, no serviço de urgência, pode ter sido o caso aí de uma medicação intracanal que ele usou, para depois você não simplesmente, né, fazer todo o seu passo a passo, fazer toda a sua lição de casa e às vezes acabar com um flare-up aí na sua mão, né, ou quase um flare-up, um desconforto um pouco maior aí, sem ter sido o causador direto, ok? Então a questão de explicar para o paciente e o entendimento dele aí com certeza pode ser outro, e a satisfação dele, a confiança em você não vai ser quebrada em função disso, tá ok? Se você não é inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreve agora para você não perder nenhum desses nossos vídeos, conteúdos, porque exatamente o que você está ouvindo aqui hoje pode ser o que você vai encarar no seu consultório amanhã, e se sair, né, melhor do que o previsto, né, em alguns casos. E se você quer saber o que mais eu faço no meu consultório de diferente para os meus pacientes, exatamente, independente da situação, independente de serem às vezes situações difíceis, de como que esse paciente continua mantendo a confiança em mim e querendo me indicar ali para outros colegas, conhecidos, enfim, quem precisar de canal, o paciente vai falar assim, viu, pode ir com ela que é tranquilo, você não vai se arrepender, vale cada centavo do que você vai investir ali, tá ok? E além disso, né, na nossa Endolovers VIP List, que é onde eu compartilho, né, algumas experiências a mais, a gente tem coisa que eu falo, só quem tá lá vai receber, né, se a gente compartilha às vezes algum material extra, seja lá o que for. Se você não tá na VIP List, não tem como a gente flexibilizar e enviar de uma outra forma, a gente quer muito enviar isso para o maior número de colegas aí para realmente ajudar ao máximo. E aí você, estando lá, você com certeza vai receber isso daí, tá ok? E como de praxe, né, finalizei o tratamento, como prometido e conversado com a paciente, falei, vou fazer a radiografia, né, interproximal do outro lado, e eis que aqui a gente detecta tanto uma desadaptação na restauração do molar e aqui uma cárie oculta bem em região aí de pré. E aí nessa hora eu falo para o paciente, olha, se é totalmente assintomático, se você, né, se a gente não tivesse feito essa restauração aqui, essa radiografia aqui, possivelmente daqui a alguns meses esse dente ia quebrar, ia dar o canal, alguma coisa, você ia voltar aqui comigo, ia fazer o canal comigo, não ia nem se questionar.
Então tô te avisando já, volta pro seu dentista, faz a restauração e você tá tranquila, tá segura, não vai precisar fazer nada de canal aqui nesse dente. Passa a tomar um café comigo aqui, que você não vai precisar mais de mim aí num primeiro momento, né? Seguindo e cuidando na parte preventiva, não vai precisar de outro tratamento endodôntico, tá ok? Gente, um grande abraço, um grande beijo, a gente se vê na próxima.